Você consegue imaginar James Bond aprendendo algo assim? Ou assim? Pois é, tudo que você for aprender do zero vai ter que começar do nível iniciante. E isso serve para qualquer pessoa, até mesmo para James Bond. Mas tem uma frase que levo comigo sempre. Daqui a um ano, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Pense nisso. Ele não existe de verdade, mas ainda assim influencia milhões de homens ao redor do mundo. James Bond não é apenas um personagem de ação. Ele é a representação de um ideal masculino que atravessa gerações. Habilidade, frieza, charme, controle, tudo nele parece inalcançável. Mas o ponto é, até que ponto essa imagem perfeita nos inspira e até que ponto nos engana? No vídeo de hoje eu quero analisar quem é James Bond de verdade. Por isso é bem importante você ficar até o final do vídeo, pois vai ser rápido. E vou revelar o mito, o homem por trás do terno, e mostrar o que podemos aprender com ele para aplicar na vida real. Algumas dessas lições são poderosas e podem transformar a forma como você encara desafios, relacionamentos e até fracassos. Mas outras são perigosas, e se você não souber filtrar, podem acabar te afastando de quem você realmente é. Se inscreva no canal e vamos pro vídeo. A primeira coisa impossível de ignorar é a quantidade absurda de habilidades que Bond possui. Ele luta como um profissional, joga pôquer como um gênio, fala várias línguas, dirige qualquer veículo, dança tango, atira com precisão e ainda mantém uma forma física impecável, mesmo sem nunca aparecer treinando. Nos filmes ele simplesmente já sabe, e aí está o perigo. Isso cria a impressão de que um homem deve ser naturalmente bom em tudo. Mas no mundo real não existe talento instantâneo. Se você quer ser bom em qualquer coisa, vai precisar de treino, vai precisar errar, fracassar e repetir até doer. Você aprende a lutar tomando soco, aprende a dançar errando passos, aprende a dirigir passando vergonha. Não existe atalho. Bond mostra o resultado, mas esconde o processo. E a lição aqui é clara, não se compare ao mito. Se você quer ser realmente habilidoso, precisa se apaixonar pelo caminho, não só pela meta. Outra característica marcante de James Bond é o seu autocontrole. Ele é frio sob a pressão, mantém a calma quando tudo ao redor parece estar desmoronando. É quase impossível vê-lo perder a cabeça, e isso não é por acaso. Essa postura transmite poder. Bond sabe que quem perde o controle, perde o jogo. Pense em quantas vezes ele foi insultado, provocado ou colocado em situações que fariam qualquer um explodir. No entanto, em vez de reagir de forma impulsiva, ele observa, mede a situação e só então decide como responder. Ele não é um homem sem emoções, mas sim um homem que aprendeu a dominar suas emoções. Isso fica claro em várias cenas. Quando está sendo torturado, ele não implora, não chora, ele não entrega o que o inimigo quer. Ele até usa o humor como arma, provando que não está quebrado por dentro, mesmo que o seu corpo esteja sofrendo. Quando é envenenado durante o jogo de pôquer, ele não se desespera, não entra em pânico, ele pensa rápido, encontra uma saída e segue em frente. Essa mentalidade é poderosa porque mostra que o verdadeiro autocontrole não é nunca sentir raiva, medo ou dor, mas é não ser escravo desses sentimentos. É escolher quando agir e quando ignorar. É não desperdiçar energia com que não muda nada. E na vida real, isso é essencial. Quantas vezes a gente explode por coisas pequenas? Uma fechada no trânsito, uma crítica boba, uma palavra atravessada? Bond nos lembra que perder a calma não muda nada, só nos desgasta. O controle emocional não é sobre se tornar frio como uma máquina, mas sobre não se deixar manipular por impulsos. Quem domina as próprias emoções, inevitavelmente, domina a situação. Outro ponto fascinante de James Bond é como ele lida com rejeição. Em várias cenas, Bond é recusado, recebe um não ou enfrenta resistência. Mas a diferença é que ele nunca se abala com isso. Ele não implora, não perde o equilíbrio, não se rebaixa. Quando Bond se interessa por uma mulher e ela o rejeita de primeira, ele não se irrita, não fica ressentido, tampouco desiste da própria postura. Ele continua sendo ele mesmo, mantendo o charme, a confiança e o olhar fixo no que acredita ser possível. Muitas vezes essa postura é justamente o que faz a outra pessoa reconsiderar.
porque ele mostra que o valor dele não depende da aprovação de ninguém. Essa lição é valiosa fora da ficção. Rejeição é inevitável em relacionamentos, no trabalho, nos projetos pessoais. Sempre haverá portas que se fecham, pessoas que dizem não e situações que não saem como esperado. O problema é que a maioria reage à rejeição como se fosse um ataque pessoal. Fica frustrada, perde a confiança, começa a duvidar de si mesma. Bond nos mostra outra mentalidade. A rejeição não define você, ela apenas mostra que aquele caminho não é o certo naquele momento. E quando você não leva isso para o lado pessoal, abre espaço para insistir de outra forma, para tentar novamente ou simplesmente para seguir em frente com dignidade. No fundo, essa postura diante da rejeição é mais sedutora do que qualquer charme superficial, porque transmite maturidade, mostra que você não precisa da validação do outro para seguir confiante. E isso vale para a vida inteira. Você vai ser rejeitado inúmeras vezes, mas se aprender a encarar o não como parte natural da jornada, vai perceber que a verdadeira força está em como você reage depois. Bond conquista não porque é perfeito, mas porque sua confiança não oscila. Ele pode perder a rodada, pode ouvir um não, pode até quase morrer em uma missão, mas nunca deixa que isso roube sua postura. E é exatamente isso que o torna tão magnético, dentro e fora da tela. E por fim, talvez a característica mais idealizada de James Bond, a dedicação absoluta à missão. Ele suporta dor, tortura e risco de morte porque acredita que sua causa vale mais que sua vida. Claro que no nosso mundo ninguém precisa viver como um agente secreto, mas existe aqui uma metáfora poderosa. Sem propósito, nenhum homem aguenta o peso da vida. O que mantém Bond em pé diante das piores situações não é só habilidade ou frieza, mas a convicção de que ele tem uma missão. E essa é uma pergunta que você deve se fazer. Qual é a sua missão? O que vale tanto a pena que você suportaria dor, fracasso e sacrifício sem desistir? James Bond é fascinante porque mostra uma versão perfeita do homem que todos gostaríamos de ser. Habilidoso, frio, confiante e cheio de propósito. Mas ao mesmo tempo é perigoso porque esconde a verdade. Nenhuma dessas qualidades vem de graça. Todas exigem treino, disciplina, sacrifício e, acima de tudo, humanidade. O mito do 007 inspira, mas a vida real exige outra coisa: coragem para falhar, paciência para treinar e força para seguir em frente mesmo sem glamour. Bond pode ser ficção, nós somos reais, e a verdadeira força não está em ser perfeito, mas em enfrentar as imperfeições sem desistir. E agora eu quero saber, qual dessas lições do James Bond mais fez sentido para você? Me conta aqui nos comentários. E claro, se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like, se inscreve no canal e apoia esse projeto, porque aqui a missão é clara: transformar grandes histórias em aprendizados reais para a sua vida.